gente tem que ter muita cautela de lidar com eles. Eles têm que ter a sua autonomia, acho que eles têm que se sentir confortável, eles têm que se sentir amado. Cuidado com ele não é você fazer tudo por ele, não. É você fazer aquilo que ele não pode fazer, mas você estimular ele a ele ter um pouco da dependência dele, né? Para ele poder fazer coisas que é simples, como levar uma... Olá, bem-vindos a mais um Cuidado Idoso, seu programa semanal dedicado ao bem-estar e à saúde dos nossos entes queridos mais experientes. Eu sou Juliana Fernandes e estamos aqui começando mais uma jornada informativa com uma convidada muito especial. Hoje vamos conversar com uma profissional que está na linha de frente desse esforço. Estou recebendo aqui Jaciara Ferreira, ela que é cuidadora de idosos no Lar São Vicente de Paulo, com mais de 6 anos de experiência em sua área. Além disso, é também agente de saúde em São Miguel Arcanjo e estudante de enfermagem, empenhada em ampliar seus conhecimentos para melhor servir a população idosa. E nesta entrevista vamos falar um pouco sobre os cuidados e desafios enfrentados por um cuidador de idoso. Jaciara, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. E eu quero começar te perguntando o que é preciso para ser um cuidador de idoso. Primeiramente, boa tarde. Acho que para você ser um cuidador de idoso, acho que o que é o fundamental é você ter amor pelo aquilo que você está fazendo. Ter empatia, o zelo e o cuidado. Acho que isso é primordial. E como que você começou a sua carreira como cuidadora de idoso e o que motivou você a escolher essa profissão? Então, o que me motivou a escolher essa profissão foi assim. Quando eu entrei trabalhar como cuidador de idoso, eu não tinha experiência. Aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui pegando gosto pelo aquilo que eu estava fazendo e amor pelo aquilo que eu estava fazendo. E o fato de você estar cuidando de outra pessoa, você estar dando amor, zelo, carinho, eu acho que isso foi motivando a eu seguir a minha carreira como cuidadora de idosos. E tanto que eu optei agora pela área da enfermagem, que é por conta disso, do cuidado. E quais são as principais responsabilidades que você enfrenta assim diariamente no cuidado com o idoso? Então, a responsabilidade é que assim, o idoso, ele é uma pessoa como qualquer um. Só que o que acontece? A gente tem que ter muita cautela de lidar com eles, porque eles têm que ter a sua autonomia, acho que eles têm que se sentir confortável, eles têm que se sentir amado. E o fato dele ser um idoso, a gente não pode limitar ele. Então, acho que a dificuldade, eu acho que é isso, de você, muitas das vezes, eles são limitados, daí você vai tentar dar autonomia para eles, eles têm eles ficam se resguardando, né? Então, com um jeitinho, você vai conversando, aí você tem a confiança deles, daí você consegue se encaixar no dia a dia, na rotina deles. E é muito importante você passar isso para eles, de que eles podem, de alguma forma, fazer ali suas tarefas diárias, sem depender totalmente de você. Isso é o mais importante. Você dá autonomia para ele, falar que ele pode, porque aí ele vai ter uma qualidade de vida, né? Ele está ali estimulando ele. Acho que o fato de você dar um copo pro idoso, para ele segurar e falar que ele pode segurar um copo d'água ali, para ele, isso é muito importante, porque daí não vai atrofiando, tem toda a parte de musculatura, né? Então, acho que é muito importante. Você tem que ter esse cuidado, então, não é porque você está ali para cuidar dele que você tem que fazer as tarefas por ele. Você tem que colocar lá para que ele faça também, principalmente para isso, para que não vá atrofiando, como você disse. Isso, na verdade, assim, o idoso, você tem que estar, assim, cuidado com ele, não é você fazer tudo por ele, não. É você fazer aquilo que ele não pode fazer, mas você estimular ele a ele ter um pouco da dependência dele, né? Para ele poder fazer coisas que é simples, como levar uma colher na boca para se alimentar, que para ele isso é muito importante, porque daí tudo envolve a parte neurológica, né, o cognitivo, que daí ele vai lembrando de coisas e assim ele vai se desenvolvendo melhor
para não ficar nessa parte de demência, né, que não pode fazer. Se você deixar ele muito ali isolado e fazendo tudo por ele, é isso que acontece. Ele vai se limitando. E como que você lida com as necessidades físicas e emocionais dos idosos que estão sob seus cuidados? Na parte emocional, eu sempre tento dar conforto para ele, né? Escutar, ouvir, porque o idoso ele gosta de atenção. E muitas das vezes no dia a dia, na correria, a gente não tem muito tempo em escutar. Só que o idoso ele precisa ser escutado. A gente precisa parar um pouco e ouvir o que ele tem a dizer, porque o idoso dá muita depressão em idoso, né? Por conta disso, por não ter quem o escutar. Então, acho que o fato de você sentar ali e conversar um pouquinho com ele, perguntar da história dele, acho que isso é o mais importante. Isso também ajuda no físico, né? Porque quando o idoso ele tá bem, aí acho que ele fica mais estimulado a fazer coisas que ele não fazia, né? Porque se ele tá feliz, tá contente, tá conversando, ele vai, ele quer beber uma água, ele quer andar, ele quer tem mais disposição para as outras tarefas. Exatamente. E quais habilidades, você falou da atenção, que acredito ser uma delas, e além disso, quais habilidades você considera essencial para ser um bom cuidador de idoso? Eu acho que é a empatia. É se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar dele. Como você gostaria de ser tratado? Acho que isso a maior habilidade é isso. E os idosos que são assistidos por você, como que você mantém a privacidade e a dignidade deles durante o cuidado pessoal? Então, acho que vai muito de você, assim, você sempre tem que, antes de você pegar e fazer qualquer procedimento com ele, você tem que sempre falar, oi, Jaciara, posso fazer tal coisa, licença. Acho que você tem que ser muito educado com eles, né? Aí acho que pronto, você tendo essa confiança, eles tendo a confiança em você, acho que não tem problema nenhum. E lá no lar, você trabalha com uma equipe de outros profissionais, né? Como que vocês lidam para garantir a saúde e o bem-estar dos idosos? Como que lidam em conjunto? Você, psicólogo, enfermeiros, nutricionista? Então, a nossa equipe ela é uma equipe muito boa, né? Porque a gente sempre fala, né, que a gente é uma equipe, então é como se fosse uma engrenagem. Então, uma peça precisa da outra para funcionar em prol ao idoso, em prol à saúde dele. Então, acho que tudo, a base de tudo é o diálogo. Você conversando, vendo as necessidades, a cuidador, ele é o olhar do idoso. Ele leva ali para a enfermeira vai e conversa com os demais, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. Aí a equipe, ela vê o que é melhor para o idoso. Tudo começa lá com você, então, que está mais próxima a eles, né? Então, o cuidador, ele que vê ali quando o idoso não está bem, mas tem uma equipe também que tem que dar esse suporte, que eles também são assistidos pelos outros profissionais. Então, esses outros profissionais também dão suporte para eles, que vão lá, conversa com o psicólogo, às vezes eles querem comer alguma coisa, daí eles pedem lá para assistente social conversa com a nutricionista, ou eles falam diretamente com o enfermeiro. Então, graças a Deus, a gente é uma equipe muito unida que dá essa abertura para eles dizer o que eles querem, né? Pro bem-estar deles mesmo. E a gente já sabe que você começou como cuidadora, agora está estudando enfermagem. Como que você se mantém atualizada sobre as melhores práticas e novos desenvolvimentos no cuidado com o idoso? Então, na verdade, a saúde do idoso, no próprio curso mesmo, eles ensinam muito. E uma das coisas assim, que a gente tem que estar fazendo é sempre se aprimorar sobre os conhecimentos. E o desafio hoje, no dia a dia, é como dar qualidade de vida para o idoso. Então, esse daí no nosso curso eles ensinam. Então, igual eu volto a ressaltar, dando a autonomia a ele. Autonomia. E você comentou sobre a empatia, né?
quais são as recompensas mais significativas que você encontra em seu trabalho, no seu dia a dia? Eu acho que como ser humano, eu acho que eu levo muito mais para minha vida do que eu retribuo, porque eles me ensinam no meu dia a dia a como ser um ser humano melhor, a, a deixar muitas das vezes as minhas dores de lado para acolher a dor deles. Muitas das vezes o cuidador ele precisa ser ouvido, mas ele para o seu tempo e ele ouve o idoso. E nessa, as nossas dores ficam de lado e quando você vê, já foi o dia e você, no outro dia, você está melhor. Então, assim, é gratificante. É uma escola de aprendizado que acho que isso agrega muito no conhecimento, como pessoa, como ser humano, como filha e assim diante. E você falando disso, você acaba criando vínculos com eles também, né? E ao criar vínculo, e você tá lá cuidando dele todos os dias, como que você lida com a perda ou o luto de um de seus idosos? Então, não é fácil, porque a gente pega um vínculo, a gente cria amor e eles se tornam família. Só que como a gente tem outros idosos, a gente assim, não que a gente se torna frio, mas é que a gente tem que outros idosos precisam ser assistidos pela gente. Então, a gente se torna uma coisa de lidar com o luto, muitas vezes não é fácil. Mas por ter outras pessoas que precisam do nosso cuidado, a gente tem que deixar um pouco essa parte emocional de lado e ver o que a outra pessoa precisa de mais ali, necessidade no momento. Então, às vezes o idoso ele falece, daí a gente fica triste. Só que, por outro lado, tem outros ali que precisam da nossa atenção. Então, não dá muito para deixar a emoção falar muito. A gente tem que saber separar um pouco para poder dar o melhor para eles, né, que eles precisam. E você, lá no lar, você se comunica também com os familiares dos idosos? Como que você estabelece esses relacionamentos para ser um relacionamento bom com os familiares e com os idosos que estão ali? Então, na verdade, é muito pouco que eu comunico com os familiares, porque quando tem as visitas, daí é visita mais para eles ali, né? É mais o momento o momento deles. dele, é mais privativo para eles. Então, com os familiares, eu se comunico muito pouco. Então, eu não tenho muito vínculo. E quais são os seus pensamentos sobre a importância do cuidado preventivo para o idoso? Acho que preventivo já fala prevenção. Então, a gente prevenir uma queda, prevenir um engasgo. Acho que tudo na nossa saúde é prevenção. Se você prevenir antes, para que não aconteça, então, às vezes, na saúde do idoso, você vai prevenir ali. Às vezes, o idoso tem muita queda, né? Então, você tem que ver o calçado certo. Se às vezes o idoso ele tem diabetes, tem que um calçado que não fique tanto apertado ali, porque ali pode causar uma lesão por pressão. Então, a gente tem que lidar com prevenção, para que lá na frente não se agrave, né? Então, quando a gente fala de prevenção, para idoso, geralmente pensa aquele móvel no meio da casa, o tapetinho, não é só isso, até o calçado. Você tem que estar atento a isso? Isso, porque se for um calçado que não for antiderrapante, ele pode ter a queda sim. Então, não é só ali na casa, não. Tem que ser a parte do calçado também. Sempre se ele tiver com uma dificuldade de se locomover, de andar, então adaptar também ali a casa com corrimão para ele, para prevenir uma queda, né? Porque uma queda, nossa, exige um tempo até se recuperar bem, né? E em relação ao clima, tem que ter atenção ao tipo de roupa também que ele vai usar, se está muito frio, se está muito calor. Sim, é uma coisa muito importante que você falou agora do clima. Por quê? Porque nesse tempo agora frio, seco, dá muita gripe idoso. E pneumonia idoso, pneumonia e infecção urinária, são coisas que não são legal para eles.
porque isso pode agravar muito na saúde deles. Então, se você evitar que eles fiquem tomando esse ar seco, agasalhar bem ele, e uma coisa muito importante, é mesmo no pé. Porque quando o pé está gelado, quando for dormir, é muito importante você colocar uma meia. Por mais que eles não gostem, mas você tem que pôr. Por quê? Porque o pé frio, a pressão vai subir. E se sobe a pressão, dá muito risco de AVC no frio. Por quê? Por conta do pé gelado. Você tem aquele idoso que tem perda de sono, por exemplo, e à noite quer sentar, quer conversar? Acontece bastante, não? Então, na verdade, quando eu trabalhei à noite, tinha uns que dormiam de dia e ficavam à noite, mas não tem problema nenhum, porque daí tem uma equipe, né? Tem uma equipe que fica ali olhando por eles, então isso daí não é um problema. E como que você aborda questões de saúde mental e isolamento social dos idosos? Então, a saúde mental foi aquilo que eu falei para você. Porque tem muitos idosos que eles têm a depressão, né? Por conta que vai chegando a idade vai avançando, aí o cognitivo já não corresponde mais. Aí, esse tema de saúde mental, ele é importante porque, assim, você tem que estar estimulando ele. Você fazer um jogo com ele. Esse joguinho de quebra-cabeça é bom, daí vai melhorar o cognitivo dele. Aí você dá atividade para ele fazer que ele ocupe a mente dele, porque não é legal o idoso ficar isolado sem fazer nada. Daí o idoso ele pode rebaixar e dar até uma depressão, isolamento social, não querer ver as pessoas. Então o idoso em atividade é um idoso saudável. O idoso muito quietinho, muito ali de lado, é um idoso para você dar uma atenção maior. E nesses casos, o cuidador ele precisa ter consciência também de que para garantir a qualidade na sua prestação de serviço, é necessário, nós falamos disso, que as suas emoções elas estejam controladas para que não interfiram no cuidado. Como que você trabalha esse aspecto em você? Assim, faz 6 anos que eu trabalho com idoso, então assim, no meu antigo trabalho eu já fazia isso, como agente de saúde. Eu entrava numa casa, eu ouvia, eu saía daquela casa, eu guardava ali. Então a gente vai aprendendo a lidar. Então, assim, com o idoso, quando eu entro no meu ambiente de trabalho, eu deixo o meu pessoal fora e eu estou voltada a eles. Aí, quando eu saio do meu ambiente de trabalho, eu volto de novo na minha rotina. Então, eu separo muito bem isso, porque eles precisam que você esteja 100%. Ninguém consegue estar 100% no dia a dia, mas o idoso, ele requer os nossos 100%. Então, acho que conforme você vai trabalhando com eles, vai pegando o jeitinho deles, você aprende com isso, de deixar, muitas das vezes, a sua dor de lado para acolher a outra dor. Só que você também precisa se cuidar. Você tem que ter o seu descanso no seu final de semana ou na sua folga, para você poder dar o seu 100% no seu ambiente de trabalho. E você lida com... São quantos idosos por dia, mais ou menos? No meu ambiente de trabalho, tem em torno de 83, 85. Então, assim, como eu tenho todo um suporte, tem toda uma equipe, então é prazeroso, é um ambiente alegre. Eu vou dizer para você, às vezes a gente tá meio assim, cabisbaixo, a gente chega lá, a gente vê o vozinho, a gente vê a vozinha, a gente vê aquele idoso que a gente tem vínculo. E vou ser bem sincera para você, é uma recompensa que vem muito grande, porque a alegria deles contagia, o abraço deles é um abraço sincero, e idoso é igual criança, né? Se ele falou, é sincero. Então, acho que você sai do seu ambiente de trabalho com aquele ar de eu dei o meu melhor, e é gratificante você colocar a sua cabeça no travesseiro e poder pensar que mais um dia você venceu e você agregou na vida de uma pessoa, de um ser humano que muitas das vezes ali precisava de você. E você lida com mais de 80 idosos, como você falou, são cada uma história diferente, às vezes um trauma diferente, uma dor diferente.
para você lidando com essas dores, essas histórias, é necessário um tratamento psicológico também ou você consegue lidar com isso numa boa? Eu consigo lidar com isso numa boa. Porque eu amo escutar a história de vida, né? As experiências deles. Então, às vezes, eu lido numa boa porque eu gosto de ouvir. Eu gosto de escutar as histórias, de contar histórias também. Então, para mim, eu consigo separar esse lado. Porque daí tem que separar o lado profissional, do lado do ser humano, porque tem histórias que são mais tristes, mas tem histórias que são bonitas de ser ouvida. Então, a gente tem que pôr numa balança e ver o que você vai trazer para o seu psicológico, porque senão você precisa sim de um tratamento psicológico. Então acho que você tem que saber separar a emoção. O cuidador, ele tem que ter um psicológico bom para trabalhar com isso. E nem sempre os idosos assistidos por você são aqueles idosos ativos que ainda andam, conseguem fazer suas atividades. Acredito que acontece ter idosos acamados também. Como que é lidar com eles, levantar, dar banho, ou carregar o peso? Como que funciona isso? Você precisa fazer força, jeito, como que é? Então é mais o jeito, né? Você vai pegando, não é nem a força, é mais o jeito. Você tendo prática e mexer com eles, se torna um trabalho assim normal como qualquer outro. Só que você também tem todo um treinamento com o fisioterapeuta, né? Ele vai ensinar o cuidador como pegar da maneira correta. Isso. Então a gente tem todo um suporte técnico. Porque é necessária a maneira correta para não machucar nem você, nem o idoso. Nem o idoso. E o idoso que é assim, a gente não tem idoso que eles são cadeirantes, mas a gente não tem idoso acamado. Por quê? Porque todos os nossos idosos saem para fora. Eles tomam sol, eles fazem um passeio. Então, acamado mesmo, a gente não tem. Só que são idosos que precisam de auxílio, precisam carregar. Então, se você tendo jeito, não sobrecarrega você e nem tem perigo de queda com eles. Jaciara, e quais são as principais mudanças que você gostaria de ver na indústria do cuidado com o idoso? Olha, a principal mudança, eu acho que o cuidador de idoso ele deveria ser mais valorizado, mais ouvido, porque eu acho que é um trabalho que você tem que ter um dom. E como eu falei, muitas das vezes o cuidador de idosos ele deixa a sua família para ir cuidar de uma pessoa que precisa de cuidados. Muitas das vezes a mãe ela deixa o filho na casa para ela ir cuidar, ela deixa o marido, ela deixa o seu final de semana que ela poderia estar com a família, ela está cuidando, fazendo o seu trabalho. Então acho que o cuidador ele deveria ser mais valorizado, mais ouvido e dar mais uma atenção, porque é uma profissão muito bonita, mas que muitas das vezes, se você não tiver um psicológico bom, você adoece. Isso. E quais são as diferenças mais significativas que você notou no cuidado com o idoso ao longo desse período que desde que você entrou no lar para cá? Eu acho que qualidade de vida, né? Qualidade de vida, você dá autonomia, dá qualidade de vida, fica um ambiente bom e saudável para você trabalhar. Isso traz um retorno para você também. E para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar, né? O que você gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo agora soubessem sobre o trabalho com o idoso? Eu gostaria que soubesse que trabalhar com o idoso é muito bom, é prazeroso, é gratificante. E o idoso ele é surreal trabalhar com o idoso, porque o idoso ele vai ouvir você,
você vai ouvir ele vai agregar na sua vida muito mais do que você vai agregar na vida deles, pode ter certeza. Então, acho que você fazendo com amor, com carinho e gostando daquilo, que é o mais importante, você gostar daquilo que você está fazendo, eu acho que fica bom para os dois lados, como cuidado, como profissional e como a pessoa que está sendo assistida, que é o idoso. Jaciara, quero te agradecer por aceitar o nosso convite e vir aqui dividir um pouco da sua história e mostrar para a gente como que é esse dia a dia de um cuidador de idoso. Imagina, Deus abençoe Amém. E obrigada pelo convite. Amém. E estamos chegando ao fim de mais um Cuidado Idoso. Quero agradecer imensamente a Jaciara Ferreira pela sua participação, por compartilhar conosco sua experiência e conhecimento sobre os cuidados e os desafios também de um cuidador de idoso. Foi um prazer tê-la aqui. E a você que nos acompanhou, também nosso muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Se tiverem perguntas ou sugestões de temas, deixe nos nossos comentários. Até a próxima edição do Cuidado Idoso, onde continuaremos a abordar temas para cuidar de quem tanto cuidou de nós. Um abraço e até mais.